Mãe, já volto! Há despedidas que duram minutos. Há despedidas que duram horas. E depois, há despedidas que duram 16 anos. Há 16 anos que Joana disse que já voltava. Há 16 anos, uma mãe a espera. Há 16 anos, uma família vive com uma cadeira vazia, cheia de perguntas, mas sem respostas, com uma dor que o tempo não apaga. Mas Joana não foi só um fim, foi também um início. O início de uma investigação que acabaria por expor um dos predadores mais perturbadores da história criminal portuguesa. Um homem que viveu durante anos escondido, à vista de todos. Um homem chamado Francisco Leitão. Antes de existir um castelo, gnomos, profecias, um bruxo, existia só Francisco Leitão. Nasceu numa aldeia chamada Carqueja, perto da Lourinhã, entre Lourinhã e Peniche. Era uma aldeia rural que vivia da agricultura, uma aldeia muito pequenina, onde toda a gente se conhecia, onde toda a gente sabia quem era quem. As famílias eram todas próximas umas das outras, toda a gente pertencia praticamente à mesma família, e foi nesse ambiente que Francisco Leitão nasceu. Francisco Leitão nasceu a 28 de outubro de 1968. Francisco era o segundo de 4 irmãos. Eram filhos do Sr. José e da Sra. Maria Adelina. Segundo informações que recolhi, Sr. José e Dona Maria eram primos e tinham cerca de 10 anos de diferença um do outro. Era uma família que vivia da agricultura, não era rica, viviam do trabalho da terra. Francisco teve uma infância normal, considerada normal. Mas, quando fez 12 anos, o seu pai sofreu um acidente de trator, em que teve que amputar a perna, e Francisco teve que deixar os estudos. Francisco finalizou os estudos na 4ª classe, para ajudar a família com o trabalho. Francisco sempre foi descrito como uma criança normal, mas sempre rodeado de pessoas, gostava sempre de estar rodeado de gente. Quando Francisco completou 20 anos, conheceu Rosa. Logo ficaram apaixonados. Namoraram cerca de 3 anos e casaram-se. Mas o casamento durou pouco tempo, durou cerca de 1 ano. Segundo o pai de Rosa, Rosa sofria de violência doméstica. Mas a causa do divórcio foi, segundo Rosa, foi por ter apanhado Francisco na cama com outro homem. Ao contrário de Francisco, que diz que não. Rosa era negligente com a sua família, principalmente com a sua mãe. Naquela altura, a mãe de Francisco Leitão atravessava um cancro e ele diz que ela era negligente com ela, que não a ajudava. Vida que segue, Francisco Leitão continua com a sua vida normal. Francisco Leitão trabalhava numa sucata com o pai, então vida que segue, a vida continua normal. Pelo menos era o que toda a gente pensava, que Francisco Leitão tinha uma vida normal, que era tudo normal e ninguém via suspeitas de nada. Durante esse período, há quem diga que Francisco viveu com um homem cerca de 10 anos, 8 ou 10 anos. Mas eu não consegui confirmar em nenhuma fonte que isso era verdade, por isso não sei afirmar com toda a certeza. Se esse período é um bocadinho vago, não há grandes informações acerca disso, até que aparece Ivo na vida de Francisco Leitão. Ivo vai se tornar uma peça fundamental neste caso. Ivo era uma pessoa humilde, de uma família humilde, tinha cerca de 17 anos. Ficaram logo muito próximos. Há quem diga que a relação deles avançou mais que uma relação de amizade, mas também, se fosse mais do que isso, era só conhecido ou reconhecido entre o grupo. Não era nada passado para o exterior. Passado algum tempo, o Ivo foi logo foi viver com Francisco Leitão e trabalhava com ele na sucata e aparentemente corria tudo bem. Até porque a família lhe perguntava o que é que ele fazia em casa de Francisco Leitão e ele dizia: trabalho, eu estou bem. Mas mais tarde não se veio a provar bem isso. Ali por volta de 2002 aparece também um menino chamado Manuel. Depois de conhecer Francisco Leitão, ele começa a trabalhar com Francisco na sucata. E aí há já um episódio conhecido de Francisco Leitão e o seu amigo João da Relote, como era conhecido, obrigam Miguel a comer um rato. Miguel recusa-se, mas Francisco tenta convencê-lo a dizer-lhe que é para provar a sua lealdade e obediência. Mas Miguel recusa-se
e então ele é apanhado. Ele é espancado com um bastão de madeira. Que ele se recorda de acordar ao outro dia todo roxo e todo sanguentado. Segundo relatos, isso não ficou por aí, isso não terminou aí. Miguel continuou a frequentar a casa de Francisco, a sucata, e esses abusos só terminaram quando Miguel regressou à Madeira, quando ele já tinha 18 anos. Entretanto, em 2003, Francisco conhece Gina. Gina era a filha dos seus vizinhos da frente. E nessa altura, os pais de Gina foram para a França à procura de oportunidades, como muita gente faz. E Gina ficou sozinha a tomar conta da casa e das coisas de lá. Então Francisco Leitão vê ali uma oportunidade e aproxima-se de Gina, ao qual ela se rendeu aos seus encantos e começam uma relação. Em pouco tempo, mesmo contra a vontade dos seus pais, Gina vai viver com Francisco Leitão. Gina engravida rapidamente de Francisco Leitão, fica grávida de uma menina. Até aí era tudo normal. Então Gina vivia com Francisco e com o Ivo, dentro da mesma casa. Aquilo foi tudo normal até cerca dela fazer 5 meses de gravidez, em que começaram os abusos e as violências. Francisco dizia que a atropelava com uma escavadora que tinha lá, eram ameaças constantes. E Gina temia por ela mesma. Com Gina também há 2 episódios que marcam muito bem esta história de narrativa para fazermos a construção da personalidade de Francisco. Certo dia, a irmã de Francisco, porque Francisco vivia no primeiro andar e a irmã de Francisco vivia no segundo. A irmã de Francisco chamou Gina e disse: "O meu irmão quer te falar." Então a Gina foi ter com ele levou-a ao quarto, sentou-a na cama e com uma cassete na mão, disse, antes de colocar a cassete na televisão, disse-lhe: "Aqui só tens 2 opções, ou aceitas ou não aceitas." Colocou a cassete. Para espanto de Gina, essa cassete era nada mais, nada menos do que Francisco Leitão a ter relações sexuais com Ivo. Mas isto não fica por aqui, porque Gina achava sempre que ele tinha relações paralelas e, para além de Ivo, ela suspeitava de uma mulher da família, porque uma vez encontrou-os trancados no quarto, uma situação que não é normal. Gina vivia sempre com medo dele. Gina, numa entrevista que fez à CMTV, ela diz que passou muito nas mãos de Francisco e que tinha muito medo dele. E apesar disso, continuou com Francisco. Depois já da sua filha nascer, ela tinha cerca de 6 meses, a casa de Francisco incendiou-se. E Gina alega que foi o próprio Francisco que chegou fogo à casa. O problema disto tudo é que Gina e a menina estavam dentro da casa. Francisco diz que não tem nada a ver, que não foi ele que colocou fogo à casa. Mas Gina diz que sim. E então reuniu as coisas e partiu para a França para ver o despacho com a sua filha, onde se encontra até o dia 2, na França, com a filha. Embora a polícia tenha chegado lá e não tenham conseguido comprovar que Francisco Leitão tenha sido ele a pegar fogo, eu descobri que nessa altura Francisco foi na mesma preso por porte ilegal de arma. Não sei se é verdade, se não, porque mais à frente no processo, um dos crimes que ele é acusado é esse mesmo, de porte ilegal de arma. A partir daí, a partir que Gina foi-se embora, a partir que Gina foi embora, foi um acontecimento muito marcante para Francisco Leitão. Ele sofreu, se é que ele sofre alguma coisa, ele sofreu com a partida, principalmente da filha. Ele não queria que a Gina de todo partisse com a filha, então custou-lhe muito ver a filha partir e ficou um bocadinho perturbado. Mas também acredito que foi a partir daí que, que as coisas tomaram outra proporção, que foi quando tudo foi o gatilho, digamos assim, para tudo começar. E também acredito que foi a partir daí que ele começou a construir o seu castelo, cheio de gnomos, cheio de figuras pagãs, coisas triviais, ou seja, uma casa-castelo, uma coisa fora da realidade da vila, e claro, aquilo chamava a atenção, uma vila pequena de pessoas humildes, a casa chamava. Com a transformação da casa em castelo, e como o Francisco Leitão foi sempre acompanhado por muita gente, as companhias dele começaram a ser
pessoas menores, nós adolescentes, ou que causava estranheza entre a vila, mas ninguém questionava. Francisco andava sempre rodeado de miúdos, mesmo na altura que já estava a viver com Gina e com Ivo, estava sempre rodeado de miúdos. Hum, Gina disse na entrevista da CMTV que a casa estava sempre cheia de miúdos. Aliás, ela disse que não queria acreditar em muita coisa. Não foi bem estas palavras que ela usou, mas eu vou tentar. Ela diz que não queria acreditar em muita coisa, mas vendo agora, porque ele dormia numa garagem que tinha ao fundo da casa. E ela diz que provavelmente acontecia alguma coisa, é o que ela quer insinuar. Começa aí. A Francisco Leitão, o que é que ele fazia para aliciar os jovens? Digo eu, aliciar, cativar. Francisco Leitão frequentava sítios onde tinha adolescentes. Então pagava as bebidas, tabaco e dava-lhes presentes, levava-os a passear. Ah, Vamos compreender um bocadinho a cabeça de um adolescente, não é? Compreendendo, não compreendendo. Um adolescente está a criar a sua identidade. Um adolescente, tudo o que é fora da caixinha é fixe. Então Francisco então era fora da casinha, era extravagante, e tinha coisas que eles não tinham, ou seja, dava-lhe coisas que eles não podiam ter. Eles podiam ter um local onde podiam fumar à vontade, podiam beber à vontade, hum, e Francisco proporcionava-lhes isso tudo. Criava confiança com eles e ligação com eles através destas coisas. Mas as coisas por trás da muralha, se calhar, eram mais sombrias que toda a gente imagina. Apesar de toda a gente achar estranho, o Francisco Leitão está sempre rodeado de gente jovem, ele já ser um homem de 30 anos, ninguém questionava. Um silêncio que para ele era oportuno. Ninguém questionar o que ele fazia com tantos minutos à volta dele. Então a evolução dele como o Rei Gob começou, vamos dizer assim, nem sei se ele é só Rei Gob, ou se ele é o bruxo, ou se ele é o vidente, porque ele começou a alegar que previa o futuro e que incorporava identidades. E quando se autonomeou o Rei Gob foi porque ele era o rei dos gnomos, que depois os miúdos que o acompanhavam eram os seus gnomos. E Rei Gob é o rei dos gnomos. E começou a fazer isso para amedrontar, vamos dizer, amedrontar os miúdos e fazia sessões espíritas e fazia, para mim serão, ou não, mas para mim são encenações de incorporações de identidades. Tenho uma identidade que me marcou bastante, que foi a identidade do velho, porque os miúdos diziam que quando aparecia o velho estava tudo, era tudo muito mal, porque ele era muito rígido, muito rigoroso com eles, vamos dizer assim. Para além de sessões espíritas, Francisco Leitão fazia visitas a cemitérios, chegou a tirar fotografias, a fazer filmagens em cemitérios com um grupo de miúdos. Claro que os miúdos ficavam todos cheios de medo. E coisas que não são normal para uma pessoa de 30 anos. Mas era uma pessoa que. Francisco Leitão gostava muito de audiovisual. Ele tinha todo o tipo de artilharia de audiovisual daquela época. Câmaras de filmar, tinha tudo. Então ele começou a fazer vídeos com ilusões, para criar ilusões de magnetismo que ele poderia ter, que tinha poderes, e começou a lançar profecias, a dizer que o mundo estava prestes a acabar e que nós não estávamos preparados, mas ele sim, que ele estava preparado. Ele anunciou o fim do mundo no dia 21 de dezembro de 2012. E então, dessa forma, começava a cativar os miúdos para se prepararem para o fim do mundo. Ele dizia que ia haver um terremoto muito grande, que ia subterrar a costa em 70%, e ele causava esse tipo de medo, vamos dizer, aos miúdos. Com isto, claro, o grupo dele cada vez foi crescendo mais pelo medo, pela admiração, pelo facto de ser diferente, e, e ele conseguia persuadi-los com dinheiro, com prendas, tabaco, e os miúdos lá o seguiam. Quando Francisco Leitão sentia que tinha a confiança deles, tentava avançar. Mara
Essa personagem também vai ser muito importante na para frente da história. Mara foi viver com Francisco algum tempo depois do seu divórcio e através dela Francisco conheceu Miguel. Miguel estava com problemas financeiros e a sua tia aconselhou-a a ir ter com Francisco Leitão para lhe pedir ajuda. Francisco Leitão oferece trabalho a Miguel e ao fim de algum tempo diz a Miguel que a vida dele estava assim porque o avô dele tinha falecido há relativamente pouco tempo e que não conseguia fazer a travessia, que não conseguia descansar em paz. Então Francisco disse que tinha a solução para o tratamento dele consistia em ter relações sexuais com Francisco. Miguel ficou sempre muito relutante a isso, o que é normal. Não é de qualquer das formas que se convence uma pessoa só porque sim a ter relações sexuais. Um dia, Francisco Leitão levou Miguel ao santuário em Fátima. E então disse a Miguel que era o dia ideal para fazerem isso, uma vez que estavam puros que tinham vindo do santuário de Fátima. Ele encostou no matagal e fez a cura a Miguel. Depois, por volta de 2017, também surge outra personagem que se chamava Alexandre. Alexandre começou a frequentar o grupo porque miúdos traziam miúdos e então o grupo foi crescendo. Tudo que Francisco queria. E não estamos a falar de miúdos só rapazes, a maioria seriam rapazes, mas também tinha meninas. Francisco diz a Alexandre que ele incorporou e que ele precisava de fazer um tratamento. Um tratamento do género que a gente falou do Miguel, que precisava de fazer um tratamento porque senão ia perder a visão, ia deixar de andar e assim gradualmente até morrer. Claro que ao início Alexandre ficou relutante, mas acabou por ceder e isso durou cerca de 2 anos. Mas tem outro miúdo que nem sei se a situação seria pior, porque contada sem pormenores que não os tem, acredito que tenha sido muito pior, apareceu outro miúdo chamado Carlos. Francisco Leitão diz-lhe que ele tem que fazer um tratamento também, uma quarentena, 40 dias e 40 noites a servir ao rei Gob. Mas não era servir de uma maneira qualquer, era servir na totalidade. E Carlos aceita. O que dói ver que estes miúdos eram completamente manipulados. Que Francisco Leitão conseguia fazer tudo o que queria com eles e eles não questionavam. Eu acho que eles tinham medo dele, sim. Tinham medo dele, sim. Não sei se passava mais alguma coisa por além disso, mas toda a gente devia ter uma noção que acontecia uns com os outros. E isso é preocupante. É então que surge Tânia. Tânia é uma mulher casada e que tem uma filha pequena. Tânia tem cerca de 27 anos. Ela conheceu o Francisco e naturalmente o Ivo e davam-se muito bem. O seu marido Nuno ouviu boatos de que entrava muitos homens em casa deles e então começaram as confusões. Isto foi lá para 2006. Nuno era camionista, passava pouco tempo em casa, então Tânia aproximava-se mais de Ivo e de Francisco. E provavelmente seria esses os boatos de entrarem homens em casa deles. Então a relação ficou muito instável em 2006, pediu o divórcio a Tânia. A oficialização do divórcio ficou para maio do mês a seguir, em 2008. Mas Tânia não apareceu. Então Nuno, furioso, foi atrás de Tânia e dizem que ele bateu nela e na menina, que as duas foram hospitalizadas. Mas aqui há uma controvérsia de histórias e eu não consigo afirmar. Eu sei que foram as duas hospitalizadas, mas que Tânia teve alta e a menina continuou. Mas eu não sei se a menina teria alguma doença e foi por isso que implicou que ela continuasse internada, porque Nuno também diz que nunca bateu na filha, então é um bocadinho contraditório. Se ele não bateu na filha, como é que as duas são internadas? Não consigo provar o porquê da menina continuar internada, mas é facto que a menina estava internada. Bom, com a separação do Nuno e da Tânia, o Ivo cada vez ficou mais próximo de Tânia, então os dois começaram-se a apaixonar, começaram uma relação. Ao que o Francisco Leitão, claro que não aceitava de todo, porque o Ivo começou-se a afastar de Francisco e Francisco não queria que o seu primeiro gnomo se separasse dele. Em 5 de junho de 2008, Tânia desaparece. Tânia é vista pela última vez no hospital, numa visita à filha. Houve estranheza na falta de Tânia, porque a Tânia no outro dia não apareceu para ver a filha, o que não era recorrente, que a Tânia ia muitas vezes visitar a filha e às vezes até ficava por noite no hospital. A menina diz que provavelmente ela tinha ido ajudar alguém que estava a organizar uma festa e que provavelmente só por isso é que ela não tinha ido, mas os dias passaram
e, e a Tânia não aparecia. E aqui começa o modus operandi de Francisco Leitão. Francisco Leitão aproximou-se da família, ofereceu-se para ajudar a família e até vai com a mãe de Tânia à polícia apresentar o desaparecimento dela. Francisco Leitão diz que se calhar ela fugiu. Entretanto, o irmão de Tânia recebe uma mensagem. A mensagem dizia assim, abre aspas, desculpa por tudo o que fiz. Onde me encontro, estou bem. Cuidem da minha filha por mim. Não se preocupem comigo. Perdoem-me por tudo. Tânia nunca mais foi vista. Claro que, contudo, o Ivo começou a questionar, não é? Começou a questionar Francisco Leitão onde estaria a Tânia, onde estaria a Tânia. Foi a 26 de junho de 2008, ele foi visto pela última vez. Os pais disseram que ele foi lá jantar, normalmente a casa, porque ultimamente ele começava a ir mais vezes à casa dos pais. E eu acredito que seja como estava mais apegado à Tânia e menos ao Francisco, ele começou a frequentar mais a casa dos pais e a ir lá. E nessa noite ele foi jantar à casa dos pais. Numa entrevista, a mãe diz que Ivo chegou à beira da porta e olhou para trás para eles, sem dizer nada, ficou uns segundos a olhar para trás. E com isto voltamos outra vez ao modo operandi de Francisco Leitão. Desta vez mais macabro e mais manipulador. Francisco foi à família de Ivo e disse que o Ivo tinha fugido para a Espanha. Tinha fugido da polícia. A mãe questionava porquê, porque é que o filho haveria de fugir da polícia, porque é que ele estava a fugir da polícia. Isto demorou 2 anos, para terem noção. Ele chegou a levar o pai do Ivo a Badajoz com o pretexto de que o Ivo iria lá. Ao chegar lá, ele disse que não ia ser possível eles se encontrarem, porque o Ivo estava em perigo de vida. Ainda disse, viu aquele carro que passou? Era o Ivo. O ponto de manipulação daquele homem. Como ele era frio. E assim que foi-lhe mostrando mensagens que o Ivo supostamente enviou cartas para a família escritas a computador, lógico, que o Ivo enviava, e assim foi manipulando, foi pedindo dinheiro, foi pedindo comida, e tudo que era tudo para o Ivo. Começou a andar com uma Audi que era do Ivo, a dizer que foi o Ivo que autorizou, porque enquanto ele não chegasse, que ele podia andar com a Audi. Ou seja, ele fez tudo à descarada e gozou com a cara de toda a gente. Foi manipulado por toda a gente. Até que chegou uma vez a irmã do Ivo e disse: não, chega, basta. Então Francisco Leitão deixou de aparecer em casa dos pais do Ivo. Pormenor. Como Francisco tinha dito que Ivo tinha fugido da polícia, os pais não apresentaram queixa de Ivo. Tinham medo que o apanhassem. Uma vez, vida que segue. Francisco Leitão andava com os miúdos de um lado para o outro, andava tudo bem. Chegou a 2008 e a contagem regressiva para o final das suas atividades estava, estava a chegar ao fim. Foi a arrogância dele a pensar que era o todo-poderoso que o fez levar à ruína. Em 2008, então, chega Joana à vida de Francisco. Quem era Joana? Joana era uma menina de 16 anos, uma menina que sonhava de ser cozinheira, mas com o envolvimento com o grupo de Francisco Leitão, ela perdeu a sua paixão. Era uma menina um pouco rebelde. E então, no final de 2008, início de 2009, Luís integrou-se ao grupo. Luís tinha também 16 anos como Joana, e os dois apaixonaram-se, os dois tinham uma relação. Mas tinham um pormenor. Luís era o preferido de Francisco Leitão. Era o seu preferido do momento. E ele então, desde que o Luís começou a namorar com Joana, começou-se a afastar de Francisco, começou a não querer o contacto físico com Francisco, e isto foi estupim para Francisco. Isto não podia acontecer, ele não podia perder outra vez o Luís para outra rapariga. Francisco então começou a se aproximar mais do casal e a criar um ambiente de confiança. Começou a ceder até um quarto para o casal estar a namorar e começou a ser muito gentil com eles para criar a confiança neles. O facto de Joana acompanhar Francisco Leitão não era muito do agrado dos pais. A mãe conta que uma vez Joana disse: mãe, esqueci-me do meu telemóvel no carro do meu amigo. E ela disse: então, filha, temos que ligar para pedir para guardar. Então o pai de Joana começa a gozar com o nome de Francisco Leitão. E ela disse: não gozes que ele é da tua idade. E já aí o pai disse: como assim é da minha idade? Da minha idade e anda com catraios de 16 anos? Como assim tem a minha idade? E anda com adolescentes? Não é um ambiente normal. Não.
então não, proibiu-a de acompanhar Francisco. Dia 3 de março de 2010, Joana estava em casa como um dia normal. Desliga o seu computador e diz: Mãe, volto já. E a mãe nunca mais soube de Joana. Esse dia ela passou praticamente o dia todo a trocar mensagens com o Francisco Leitão. Foram cerca de 182 mensagens trocadas. Francisco Leitão tentava a convencer a estar com ela. E ela não queria, mas ele dizia que queria fazer uma festa surpresa para o Luís, e que contava com ela para ajudá-lo, que não havia problema nenhum, que ele ia buscar lá a casa, que não havia problema nenhum. E como passaram um dia nisto, acabou por convencer a Joana. Joana então disse à mãe que ia ter com a Beatriz, a sua melhor amiga, e disse que já voltava. Mas Joana nunca mais voltou. E a mãe, a primeira noite, até que tolerou, porque Joana de vez em quando dormia em casa dos amigos, mas na segunda já não era muito normal. Foi dar o desaparecimento dela à polícia, mas a polícia para esperar 48 horas. E a mãe esperou. Francisco Leitão, para não variar, aproxima-se outra vez da família. Pergunta se precisa de ajuda. Numa entrevista, a mãe até disse: ajuda para quê? Nem eu tinha confiança com ele, como é que precisava dele? O Leitão se mostrou sempre disponível e disse: se calhar Joana não tem saldo do telefone, carreguem-lhe o telefone. A de Joana então pediu a Beatriz para carregar o telefone de Joana. E no outro dia de manhã receberam uma mensagem. E a mãe ficou um bocadinho incomodada porque a maneira de escrever não era de Joana, não era todo de Joana. A mensagem dizia que ela estava em França e que estava a trabalhar e a fumar uns canhões, que estava tudo bem. E ela achou estranho porque ela não ia dizer à irmã nem à mãe que estava a fumar uns canhões. Como é que ela foi para a França procurar trabalho ou trabalhar com a carteira com os documentos todos em casa? Era um bocadinho surreal isso. Depois das 48 horas, a mãe de Joana foi outra vez apresentar queixa à polícia e a polícia tentou ir pelos dados do telefone, o que é que o telefone de Joana podia dizer. Mas como a justiça portuguesa é muito rápida, tem-se fazer o pedido para um juiz aceitar, então fazer as pesquisas no telefone. Ia demorar muito tempo. A mãe da Joana tomou a iniciativa e ligou para a operadora. Contou a história e explicou. Então a senhora da operadora disse: o cartão SIM está inserido. O telemóvel, que está registado com o novo IVO. A família de IVO não tinha apresentado o desaparecimento de Ivo. Para a família estava tudo bem, o Ivo estava em França e não deram o desaparecimento dele durante 2 anos. E a polícia foi bater à porta dos familiares de Ivo. Foi então que eles disseram: não, o Ivo não está cá, o Ivo está em França. A polícia começou a desligar os pontos. Joana, cartão de Joana, como é que poderia estar no cartão do Ivo se o Ivo nem sequer estava supostamente em Portugal? E como é que depois também tinha desaparecido antes? Duas pessoas ligadas por um número. Francisco Leitão. E cada vez mais que os investigadores iam a fundo, só caía no nome, Francisco Leitão. O castelo continuou a chamar a atenção na aldeia pela entrada e saída de adolescentes e a polícia cada vez mais confiante que Francisco Leitão teria alguma coisa a ver com o desaparecimento inicialmente de Joana. Foi então que surgiu uma gravação, que supostamente era de um primo de Francisco, ao qual esse primo estaria a fazer sexo com menores. Francisco Leitão não se incomodou nada do filme andar a rodar, até porque ele fez questão de mostrar a uma cunhada dele o filme. A cunhada ficou totalmente chocada e foi fazer queixa imediatamente à polícia GNR. 17 de julho de 2010, Francisco é então detido no seu amado castelo. Então começa tudo a desmoronar. Foram feitas as buscas, então Leitão, como gostava muito de audiovisual, ele tinha tudo gravado, tinha todas as provas contra ele próprio. Até porque ele tinha câmaras escondidas em sítios ocultos. Tudo indica que a maioria dos jovens nem sequer sabia que estava a ser filmado. Com a detenção dele, os jovens ficaram mais confiantes e não precisavam ter medo que ele estava detido. Começaram a contar o que se passava por trás daquelas muralhas improvisadas do castelo do Rei Golpe. Francisco negou sempre tudo. Diz sempre que nunca fez nada. Declara-se sempre inocente. 9 de janeiro de 2012.
é então o julgamento de Francisco Leitão. O processo é longo, 3 meses para a sentença final. A sentença final foi dada dia 29 de março de 2012 e o resultado foi que Francisco Leitão foi culpado e condenado à pena máxima de 25 anos de cadeia. Foi condenado a 3 homicídios e 3 ocultações de cadáver, entre outras coisas. Inicialmente ele foi acusado de 4 homicídios, mas não conseguiram provar um, que seria de um senhor que morou na rua e que ajudou Francisco na sucata. Mas esse senhor não ficou provado nada, então ele foi condenado por o homicídio de Tânia, Ivo e Joana. Tânia apanhou 13, do Ivo apanhou 12 e de Joana apanhou 18 anos. Mas como não há acumulação de penas em Portugal, ele foi condenado à pena máxima de 25 anos. O julgamento foi muito importante a uma testemunha, a Mara. Mara então testemunha que estavam perto da Lagoa de Óbidos, em que Francisco Leitão e Ivo tiveram uma discussão. A posterior disseram que talvez tenha tido uma discussão porque Ivo descobriu que Leitão tinha feito mal a Tânia. Tiveram uma discussão, então o Francisco enervou-se e bateu-lhe com uma barra de ferro na cabeça, ao qual Ivo caiu no chão, já a sangrar, e com alguma dificuldade em respirar. Francisco obriga a Mara a ajudá-la a colocar o Ivo na mala. Ela disse também que o Leitão o levou para um sítio onde ia deixar o Ivo, mas ela não soube dizer ao certo qual era o sítio. Por 2017, Francisco Leitão vai outra vez a julgamento. É acusado de 542 crimes de violação a menores. Francisco acaba por ser condenado por 8 crimes de violação a menores, 4 crimes de pornografia infantil e um crime de ameaça agravada. Francisco continua detido, continua a ser um prisioneiro exemplar, como se houvesse a opção de na cadeia não ser exemplar. Em 2023 começaram a surgir notícias e receios de quem convivia ou quem era do redor de Francisco, porque já tinha cumprido a pena suficiente para sair em precárias, ele poderia vir a sair em precárias. Andava toda a gente assustada, mas não conseguia encontrar nenhum sítio que indicasse que Francisco realmente saiu de precária. Eu creio que não, porque cometeu outro julgamento e foi condenado a 17 anos. Embora não tenha contribuído para o aumento da pena dele anterior, ou seja, 25 anos mais 17. Infelizmente, em Portugal não fazem acumulações de penas. O máximo é 25 e cumpre só 25 e depois pode sair cabra fora e continuar a fazer as mesmas coisas. Então, eu acredito que o que pode ter alterado foi os benefícios que ele podia ter durante os 25 anos. Tipo as precárias e coisas assim. Este foi o Rei Gope. Não é a ele que quero dar palco. Eu quero dar palco às vítimas. Às 542, que é impossível de saber quem são, porque eram todas menores, mas que ficaram com um trauma para toda a vida. E é um trauma irreversível que vai deixar marcas. Mas também às vítimas mortais. A Tânia, ao Ivo e à Joana. Pessoas que se atravessaram no caminho de Francisco e ele não gostou. Ele não gostou apenas delas se amarem umas às outras, vamos dizer assim. Tânia a gostar de Ivo e Luísa a gostar de Joana. Dá para pensar como é que uma pessoa, até onde uma pessoa chega, até onde a arrogância vai. E eu acredito que ele podia ter sido parado antes, se as pessoas fossem mais atentas. Eu acredito que ele podia ter sido parado antes, se quando ele fazia as noites de karaoke, alguém fizesse queixa dele. Mas ainda hoje é o dia que lá na vila pouco falam, pouco querem falar sobre o assunto. Talvez a vergonha coletiva, talvez. Talvez o remorso coletivo, talvez. Mas o que é certo é que 3 vidas foram perdidas à mão de Francisco. E até hoje ninguém conseguiu dar um adeus digno a eles. Os familiares continuam à espera deles. Mais tarde, Luís acabou por cometer suicídio. Terá sido pelo desgosto? Talvez tenha sido pelo peso do que carregava, do que viveu, daquele castelo, do que tinha de clássico. Era só os horrores. Toda a gente que lá passou, acredito que tenha uma marca profunda.
Acredito que seja uma marca que tenha entranhado a pele. Isto dói de pensar que pode ser. Isto dói de pensar que podia ter sido aqui, ao lado. Dói de pensar que podia ser o meu irmão, a minha irmã, o meu primo, minha prima. Francisco estava lá atento às pessoas que eram vulneráveis. Estava atento a dar o que eles almejavam, que lhes tirar a dignidade. Foi um caso duro, foi um caso pesado para mim, é um caso longo, e ainda muitos detalhes eu não contei. Pior deles poderem estar mortos é a possibilidade que eles ainda podem estar vivos. É a possibilidade que eles a qualquer momento podem bater à porta. E é com essa e é com esse sobressalto que a família vive. E se gostam de conteúdos como este, não se esqueçam de me seguir, compartilhar. Escrevam aí o que é que acharam sobre Francisco. Se ele seria mesmo um rei ou seria apenas a escumalha do fundo da tabela. Se querem mais casos como estes, não se esqueçam então de me seguir e compartilhem com alguém que gostam deste tipo de casos também. Deixem um comentário, isso ajuda bastante. Obrigada, beijinhos, tchau.